E se eu te dissesse que existe algo dentro de você que poderia fazer você desenvolver um hábito, que te auxiliaria a criar e modelar um hábito ao longo do tempo? E não, isso não é papo de coach, mas simples e pura neurociência aplicada. E isso é a neuroplasticidade. Mas antes de começar a falar o que seria a neuroplasticidade e o que seria um hábito. Tá, vamos lá. A neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro frente a novas experiências. Ou seja, é quando você coloca o seu cérebro frente a novas experiências, a novos desafios, a novos contextos, e ele vai se remodular frente a isso tudo. Nesse sentido, a neuroplasticidade ela te auxilia a desenvolver uma nova habilidade. Por outro lado, o hábito é o resultado disso, ou seja, é um comportamento executado semi-automático ou de forma automática, com pouco gasto cognitivo. A neuroplasticidade ela também explica por que muitas pessoas têm dificuldade de largar um determinado comportamento ou pelo menos tentar atenuar. Por exemplo, aquele seu amigo que bebe, que fuma, que é sedentário, que é chocolatra, que tem dificuldade de ir à academia, que tem dificuldade de manter uma dieta saudável. Ela também explica isso também. Mas por que isso acontece? Porque ele acabou executando esse comportamento diversas vezes ao longo do tempo, fazendo com que os circuitos no cérebro dele se cristalizassem. E isso dificulta você criar um novo hábito, porque é muito difícil você sair daquilo que já é conhecido e trilhar um novo caminho. É exatamente por isso que você ainda não conseguiu consolidar aquele hábito que você quer tanto. É por isso que você tem dificuldade de estudar, de escrever, de aprender uma nova habilidade, de ter constância na academia, de manter uma dieta saudável, de ler um livro, de tocar um instrumento, de construir um hábito. Mas por que essa dificuldade? Porque você não deixou com que o seu cérebro ele se adaptasse, ele se consolidasse frente a essas mudanças que você impôs. Ou seja, você acabou largando o treino no meio do caminho, largou o aprendizado no meio do caminho, deixou a dieta de lado. A neuroplasticidade nesse contexto, ela não vai fazer tudo por você, tá bom? Ela é apenas um mecanismo que nós possuímos dentro de nós e que se usarmos da forma correta, vamos conseguir construir aquilo que tanto desejamos. Por exemplo, eu falando um pouco sobre mim. Se eu não for para academia durante a semana de segunda a sábado, eu começo a ficar ansioso e estressado. Porque isso já é rotineiro para mim, isso já é parte da minha rotina. Isso eu não tenho nenhum gasto, seja de esforço, seja cognitivo. É algo dependente de mim, já faz parte da minha personalidade. Portanto, existe um mecanismo dentro de nós que nos auxilia a construir um hábito. A questão é o quanto de esforço e foco que você põe para que esse hábito ele possa ser cristalizado e consolidado dentro de você. Um pouco mais de contexto, existe a diferença entre hábitos simples e hábitos compostos. Hábitos simples são aqueles que nós fazemos sem nem mesmo perceber. Por exemplo, beber água, tomar banho, escovar os dentes, se arrumar para ir à escola ou ao trabalho, dirigir um carro, pilotar uma moto. Todos esses hábitos eles são simples e não tem um esforço mental, cognitivo muito forte. Por outro lado, a gente tem os hábitos complexos. Ler, escrever, estudar, comer saudável, tocar um instrumento, ler um livro difícil, interpretar algo. Tudo aquilo que é custoso para você fazer, que não seja de forma simples e com pouco esforço cognitivo, é um hábito complexo. Por exemplo, para mim, um hábito complexo para muita gente é treinar e ir à academia diariamente. Isso já não é um hábito complexo para mim, porque eu já faço diariamente. No entanto, eu tocar um instrumento ou escrever já é um hábito complexo para mim, porque exige de mim um esforço mental maior. Eu preciso gastar mais tempo, eu preciso demandar atenção. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quanto mais tempo demorarmos a tentar construir um hábito, mais difícil ele vai ser de ser concretizado. Porque a capacidade plástica do cérebro, que é a neuroplasticidade, ela diminui ao longo da nossa idade. E é isso que a gente tem que estar de olho. Olhando o gráfico que está aqui no vídeo, percebam o seguinte: no eixo horizontal a gente tem a nossa idade e na vertical tem a intensidade. Perceba que a capacidade plástica ela está lá em cima, em azul.
E o esforço é a linha vermelha que faz a outra curva. Perceba que quando a gente tem de 1 a 10, 15 anos, a capacidade plástica nossa é muito alta. Ou seja, qualquer coisa que a gente tenta aprender, qualquer coisa que a gente executa, a gente vai ter mais facilidade de aprender algo do que quando a gente estiver na idade adulta. A partir por volta dos 23 a 27 anos de idade, a nossa capacidade plástica ela já começa a diminuir bastante, o que faz com que a curva do esforço ela aumente, porque a nossa capacidade plástica diminui, a gente vai precisar demandar mais esforço, mais foco, mais intensidade para que a gente consiga construir um hábito. De forma contrária, quem é mais jovem não tem tanto esforço para poder aprender. Então, apesar da capacidade plástica ela diminuir, eu quero que você entenda o seguinte: o tempo não destrói ela. O que acontece é que aumenta o esforço a partir de um certo tempo. E quando aumenta esse esforço, você vai precisar demandar mais energia, mais esforço, mais motivação para que a construção daquele hábito possa ter um resultado. Quanto mais você adia, quanto mais você tardia, quanto mais você posterga, mais difícil vai ser para construir um hábito que você tanto quer. A neuroplasticidade ela não te pede talento, ela te pede duas coisas: esforço e repetição. Então comece o quanto antes, enquanto o preço ainda está baixo. Porque quando tiver seus 35, 40 anos, 45 anos, vai ser muito mais difícil você construir alguma coisa. Se esse vídeo te ajudou a entender por que seus hábitos são tão difíceis de construir, deixa aqui seu like. Comenta qual hábito que você está tentando construir e se inscreve no canal. Porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre como utilizar a neuroplasticidade ao nosso favor, para que nós possamos construir um novo hábito, que é o que tanto a gente quer.